eu fiz aqui em casa, só falando um pouco mais sobre a textura do solo e da dificuldade das plantas em germinar conforme a característica do solo, tá? Aí vocês dão uma assistida aí, e a gente vai finalizar aqui agora a física do solo, certo? E vamos passar para a biologia do solo. Então, eu vou acender uma luz aqui, para ficar mais fácil para ver o quadro, para eu mostrar para vocês como que vai ser a questão da textura do solo. Só um minuto. Tá dando para ver o quadro ou não, gente? Tá dando para ver um pouco. Tá um pouco fora de foco. Melhorou? Sim. Melhorou? Não sei se vocês estão dando para ver. Na verdade, nós temos, então, aqui um triângulo. Então, nesse eixo, é o eixo do percentual de argila, que vai 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Do outro lado desse outro eixo, é o percentual de silt, que aí é 10, 20, 30, 40, 50, até 100. E aqui embaixo é o percentual de argila. Eu vou colocar o triângulo lá para vocês também. Mas não quis colocar antes para vocês entenderem aqui como é que é. Então, na hora que vocês forem fazer o cálculo, vocês vão jogar nessa fórmula aqui. Que fórmula é essa? Então, é o percentual do componente. Que componente? Então, eu quero saber o percentual de areia, o percentual de argila e o percentual de silt, certo? Então, eu preciso saber o percentual de cada um deles. Como que eu vou saber esse percentual? Se é de argila, de silt ou de areia. Então, vocês pegaram a garrafa, né? Então, a garrafa. E lá, na garrafa, vocês mediram ela, né? Então, vocês possivelmente deu algumas diferenças aqui nesse material, certo? Então, primeira coisa, eu vou medir essa altura aqui total do material que foi depositado, tá? Então, vamos colocar que aqui deu pedregulho, eu descarto. Então, esse aqui seria a areia. Vamos colocar que esse percentual aqui, fosse 10 centímetros, tá certo? Vamos colocar que esse aqui, do silt foi 20 centímetros. E da areia foi 30 centímetros. Então, nós temos aí 60 centímetros, que é a altura total. Então, percentual vai ser igual. Vamos supor que eu quero saber a argila. 30 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 30 centímetros vezes 100 dividido pela altura total, que é 60. Então, eu vou ter o percentual de... Então, 30 vezes 100, eu vou ter 3.000. Então, 60. Então, eu vou ter o percentual de 50% de argila. Certo? Conseguiram entender ou não? Esse é 50% de areia, né? Ah, não, é de areia.
Não, depende, vai depender. Então, deixa eu fazer aqui de novo. Professor, vai depender. tem como você virar um pouco o quadro? Parece que tem um reflexo, tá difícil de ver esse lado. A gente está vendo bem o desenho. Está melhor? Melhorou. Melhorou? Então, vamos supor, tem a garrafa aqui. Vou fazer a garrafa aqui de novo. Então, aqui eu tenho areia, tá certo? Então, aqui eu tenho argila. Ó, eu tenho silt, desculpa, aqui. E aqui eu tenho argila. Ah, eu troquei, desculpa. Então, eu tenho areia, silt e argila. A areia mais pesado, ela vai ficar mais funda. Depois vai vir o silt e, por último, a argila. Esse material que vai ficar flutuando aqui, ó, é matéria orgânica, tá? Pode ter tido também um pouco de cascalho aqui embaixo, mas você põe ela como areia. Então, vamos supor que a argila deu 40 centímetros, tá? O silt deu 30. E a areia, vamos supor que tenha dado também 30. Tá certo? Centímetros. Então, eu tenho total 30 mais 30, 60, com mais 40, 100 centímetros que se tem, então, aqui. Então, o que é? Agora eu quero ver, vamos supor que eu quero ver a areia. Vou fazer a areia. A areia é 30 centímetros. Então, é 30 vezes 100. Quanto que é a altura total? 100 centímetros. 100. Então, eu vou ter percentual de areia 30%. Se fosse argila, vamos colocar, a mesma coisa vai ser o silt, que é a mesma quantidade. Vamos supor que é argila. Então, a argila vai ser, então, a argila, eu usei o número 100 ali, então vai ser 40 vezes 100. Como a altura total aqui é 100, então, eu vou ter, então, argilas 40%. Tá? 40%. Então, então eu tenho aqui 40 de argila, 30 de silt e 30 de areia, por cento. Então, aquela medida que vocês tiveram lá, gente, ela está em centímetros. Para passar para percentual, precisa jogar na fórmula, que a fórmula é a medida que eu quero, o percentual de qual componente que eu quero. Eu quero percentual de areia? Tá, então o percentual de areia é igual a medida de areia vezes 100 dividido pela medida total. Aí eu tenho o percentual de areia. Eu quero percentual de silt, então percentual de silt é igual medida de silt vezes 100 dividido pela medida total. Eu quero argila, percentual de argila, é a medida de argila vezes 100 dividido pelo percentual total. Conseguiram entender isso? Sim, a medida Sim? que eu calculo a porcentagem é a medida em centímetro. A medida, se você for, possivelmente vai ser em centímetros, né? Não vai... Aí você vai medir a percentagem em centímetros. Tudo vai ter que ser a mesma medida, tá? Entendi. Então, tá. vamos supor que alguém está usando milímetro. Não dá para ser milímetro, tem que ser centímetro. Então, vai ter que transformar para centímetro. Ou usa tudo milímetro, ou usa tudo decímetro, ou usa tudo centímetro. Porque se usar medidas diferentes, não vai dar certo, certo? Ok? Certo. Vocês entenderam? Se tiver dúvida, eu repito. Agora eu entendi. Eu achei que a altura total era do líquido também.
Ah, tá, o líquido não entra. Uhum. O líquido, ele entra se a gente fosse ver a quantidade de matéria orgânica, né? Mas não é o caso aqui, tá? Entendi. Uhum. E aí, agora, para julgar aqui nesse triângulo? Então, eu tenho 40% de argila. Então, eu vou procurar aqui, ó, 100, 90, 80, 70, 60, 50. 40% de argila. Então, tem aqui 40% de argila. Tá dando para ver o quadro? Ah, desculpa. Então, eu tenho 40% de argila. Eu vou aqui, argila. Eu tenho 30 de silt, eu tenho 30 de areia. Eu vou tentar cruzar todas essas linhas aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 40 de argila, eu vou ter aqui 30 de silt, e eu tenho 30 de areia. Então, ele caiu aqui, ó, nesse lugar. Eu vou dizer que esse solo está escrito aqui, ó, franco-argilosa. Então, ele é franco-argilosa. Vamos supor que tivesse dado 20 de areia, 20 de silt e 60 de argila. Então, eu aqui, ó, 20 de areia, vou seguir essa linha aqui, 60 de areia e 20 de silt. Então, o solo é argiloso. Franco-argiloso é porque ele tem areia e silt. É a denominação técnica que vai ser dada. Então, eu vou colocar esse triângulo para vocês lá. Então, no triângulo, gente, vocês sempre vão pegar o percentual de silt, de argila e de areia que vocês encontraram. E vão tentar cruzar essas linhas, as 3 linhas. Aonde ela cruzou, ali é o solo que você tem. Entendeu? Professor, no caso do meu, ficou uma camadinha minúscula em cima, assim. Será que isso é só... Deu quantas camadas? 4 ou 3? Deram 3. Ah. E aí a última camada de cima ficou assim, eu sei lá, deve ter, não lembro a medida, mas deve ter dado no mínimo mais ou menos uns 5 milímetros só. Entendi. Pode ser que, como é uma técnica muito precisa, né? Uma técnica mais prática para a gente ver, pode ser que esse seja matéria orgânica, entendeu? E o restante seja parte do solo. Mas não pode ser que também não seja. Então, assim, é difícil de eu saber, que talvez você possa saber pegando no solo. Então, pegando no solo, parece que ele tem mais argila. Então, possivelmente, essa camadinha aí não seja argila. Talvez ele tenha mais areia e argila. Se estiver muito raspando, muito áspero, ele é areia, arenoso. Uma forma que tem também é você molhar o solo e fazer tipo um bolinho, tipo como a gente fazia quando criança, né? Ficava aqueles biscoitinhos. Faz assim, ó. E se ele for formando facilmente, ele é um argiloso. Se ele não consegue formar, é porque possivelmente ele é um solo arenoso. Tá, eu vou fazer isso. Talvez eu vou tentar fazer de novo, então. Tá. Aí depois vocês vão postar isso lá, tá, gente? Eu vou colocar o espaço lá e o percentual vocês vão colocar também de cada um e dar o solo certo. Eu vou colocar lá direitinho para vocês. Tá? Professor, então, pode acontecer de algum experimento não dar as 3 camadas, não pode? Pode acontecer. Porque igual da Silvana, e a primeira vez que eu fiz, parece que só tinha argiloso, só tinha argila. Estava bem rosado. A forma técnica mesmo, você vai ter que usar um produto químico
que ele vai dispersar esse material, porque esse material ele pode estar todo grudado pela matéria orgânica. Aí você pode ter areia, argila, grudado ali, e que ela não vai dispersar. E aí, não adianta. E a partir desse gráfico aí é que a gente vai ver se o solo é propício para plantação, né? Ou se a gente tem que acrescentar alguma coisa, né? Aí, por exemplo, conforme esse gráfico, você vai saber, o solo é arenoso? Se ele é arenoso, é um solo, possivelmente, que vai ter uma quantidade de nutrientes menor. Então, você tem que adubar mais, às vezes, parcelar essa adubação. Então, você não vai adubar tudo de uma vez, mas você vai adubar aos poucos. E é um solo que vai precisar de mais água, mais irrigação. Se é um solo argiloso, é um solo que possivelmente, nem sempre, vai ter mais nutrientes. Então, você vai adubar menos e você pode fazer uma adubação a cada ano, mais ou menos, ou a cada semestre. Então, vai depender dessas características. Não quer dizer que um solo arenoso não se possa plantar, pode plantar. Só que ele tem os seus problemas. E aí, no solo arenoso, você sabe que você vai ter que colocar mais matéria orgânica. Por quê? Até para poder segurar essa umidade. Então, vamos supor que o solo é muito arenoso. Então, você vai usar plantas ali que gostem de solo arenoso, que eu vou falar algumas. Por exemplo, rosa do deserto. É uma espécie que ela gosta do solo mais seco, um solo bem drenado. Ela não gosta de solo com muita água. E você tem outras espécies, suculentas, a mesma coisa. São espécies que não gostam de solo com muita água. Então, tem que ser solo com rápida drenagem. Então, agora, se é um solo arenoso e você vai plantar espécies, por exemplo, você vai plantar um beijinho, você vai plantar um clorofito, são espécies que precisam de água, aí você vai ter que colocar mais matéria orgânica. Ou mais... Professor, sim. Quando o solo ele é mais arenoso, ele vai perder o nutriente mais rápido, os nutrientes? Sim. Ou não tem diferença? Vai perder. Por que ele vai perder? Ele não tem algo que a gente chama de CTC, que é capacidade de troca catiônica, porque ele não tem carga para grudar esse nutriente. Então, esse nutriente ele pode ir embora muito rapidamente pela chuva. Ao contrário, ele pode ir para a planta mais fácil também. Por isso que eu falei que, às vezes, é importante adubar em menor quantidade, mas mais vezes, mais parcelado. Né? Porque se você põe todo o adubo lá, quando começa a molhar, a planta não consegue absorver tudo e ele vai embora. Ele vai com a água. Claro que não são todos nutrientes que acontece isso, mas a grande maioria no solo arenoso, ele não vai ter carga. Se você acrescentar matéria orgânica, a matéria orgânica tem essa carga. Aí ela vai contribuir para reter esse nutriente e liberá-lo para a planta. Entendido? Entendido. Ok. Então, gente, eu vou fazer agora uma introdução sobre biologia do solo. Então, eu vou colocar aqui no quadro, eu vou usar o quadro, tá, gente? Se vocês estiver tendo dificuldade de ver, vocês podem abrir o microfone e falar. Então, eu vou apagar aqui, tá? Então, como nós vimos, o solo, gente, ele tem
vamos dizer assim, 3 parâmetros, 3 características que se relacionam entre elas. Então, que é a característica física, que nós vimos, que é a parte física do solo, e que aí lá nós vimos que o solo, ele tem essa textura, e essa textura, ela forma agregados do solo, que seriam a estrutura do solo, que foi dado lá logo no início, que nós fizemos com a disciplina, mas eu fiz esse estudo dirigido, eu fiz um estudo dirigido que eu vou passar para vocês e que vai também retornar a essa parte. Bem, então, o solo, ele vai ter, então, características físicas. Essas características físicas, né, a parte física do solo, que é a parte que a gente pode pegar, é aquela textura ali que vocês viram, é aquela parte física ali do solo. A parte física ali, ela tem, então, tanto isso que constitui, mas você tem ali a água e os poros que estão ali. Então, o ar que está ali, tem um ar ali no solo, e essa parte física, que é, então, a textura, tem o ar que compõe ali o solo, nos espaços que tem nos poros, e a água que está ali compondo também esse solo. E tem a parte biológica do solo, que constitui também o solo. O que vocês acham que é a parte biológica do solo, gente? Qual seria a parte biológica do solo? Alguém aí pode me falar? O que vocês acham que é biologia do solo? Seriam os micro-organismos? Exatamente, os micro-organismos. Mas o que tem mais lá em um solo, além de micro-organismos? Então, por exemplo, formiga não é um micro-organismo, tá? Então, ela está lá no solo também, ela contribui com o solo, para a aeração do solo. Você tem lá mais o que no solo? Por exemplo, os você tem... Oi? Pode falar, Margarida. Os nutrientes? Sim, aí o nutriente seria a química do solo. Na biologia do solo, nós vamos ter, então, lá na biologia, a parte biológica do solo, então nós vamos ter insetos, que seriam formiga, cupim, tá? Vamos ter os amelídeos, que são extremamente importantes, que participam da decomposição do solo, que são as minhocas que vão estar lá. Tá? Então, as minhocas são extremamente importantes para a decomposição e formação do humus. Então, um solo que tem minhoca é um solo possivelmente, na sua grande maioria, rico em matéria orgânica. Tá? Um solo com minhoca é um solo rico em matéria orgânica. E tem, como a Silvânia falou, os micro-organismos. E quais são esses micro-organismos que fazem parte do solo? Então, são eles fungos, bactérias. Você tem protozoários também? Você tem protozoários também, mas eles não são tão importantes. Tem vírus, mas os 2 micro-organismos mais importantes para o solo são eles, o fungo e a bactéria. Tá? São extremamente importantes para o solo. Aí você vai perguntar o quê? Pode falar. Qual que são os insetos que o senhor mencionou? Aí você tem formiga. Cupim. Tá? Agora, o cupim, na sua grande maioria, né,
É claro, se você tem um ambiente em equilíbrio, ele é saudável ali no solo. Mas, na sua grande maioria, ele vai ser indesejável a nós. Por quê? Ele vai comer as raízes das nossas plantas. E a formiga também, não são todas, mas muitas são cortadeiras, que podem levar também a prejuízo num jardim, as nossas plantas ornamentais. E que aí lá no próximo semestre, né, eu vou ensinar vocês como controlar a formiga. Tá? Então, agora, esses dois micro-organismos, eles são muito importantes, a bactéria e o fungo. Tá? Então, vamos começar por fungo. Eu vou falar aqueles que são importantes para nós. Então, tem na raiz da planta, vamos imaginar que isso aqui, então, é a raiz da planta. Isso aqui, ó, tem uma área da raiz da planta aqui. Então, nós temos aqui a raiz da planta, tá? Temos aqui, então, a raiz da planta. Então, essa parte aqui, ó, no entorno da planta, se chama rizosfera. Aqui participam grandes quantidades de organismos vivos. Esses organismos vivos, eles estão ali num processo extremamente importante com a planta, dando condições dela absorver os nutrientes que estão aqui. Eles participam de forma indireta na solubilização desse nutriente. Pegando um nutriente, como é o caso do fósforo, por exemplo, colocando ele disponível para a raiz. Então, eu tenho uma colega agora, na Embrapa, que a Embrapa lançou um produto que chama Biomafós, que é um produto, porque o solo brasileiro ele tem fósforo em boa quantidade. Só que o fósforo que tem no solo do Brasil é um fósforo indisponível para a planta. O que quer dizer? Aquela forma que ele está no solo, a planta não consegue pegar ele, vamos dizer assim, alimentar dele. Ela não consegue absorver aquele fósforo. O que esse micro-organismo que ela desenvolveu faz? Ele pega esse solo, esse micro-organismo pega esse nutriente, esse fósforo, que está de forma indisponível para a planta e transforma ele para a forma disponível para a planta. Então, ao invés de um produtor agrícola de soja, de milho, etc., jogar grande quantidade de fósforo, ele vai jogar esse elemento, que é um micro-organismo, que é um fungo, que ele vai lá, ele vai excretar lá substâncias que vai transformar esse fósforo para que a planta possa absorver ele. Esse é um exemplo. E nós temos um outro exemplo que tem muito em plantas ornamentais, principalmente nas orquídeas. Vocês viram a orquídeas, a raiz dela fica no ar, né? Ela faz uma simbiose com o fungo. Então, ela faz uma simbiose com o fungo que chama micorriza. Micorriza. O que essa micorriza faz? Então, essa micorriza, ela produz como se fossem raízes que são invisíveis aos nossos olhos, que chamam hifas, essas raízes chamam hifas,
e que vai aqui junto com a raiz. Essas hifas chegam à profundidade, já encontraram ela mais de 10 metros de profundidade. Essas hifas. Então, a micorriza, que é esse fungo, ela faz uma simbiose com a planta. O que é essa simbiose? É uma parceria com a planta, onde ambas ganham. A planta ganha e o fungo ganha. O que o fungo ganha? A planta, ela faz fotossíntese. Ela produz fotoassimilados, ela produz açúcar, carboidrato. Esse açúcar, esse carboidrato que a planta produz pela fotossíntese, que o fungo não consegue fazer, a planta transporta ele para a raiz e dá ele para o fungo, dá ele para a micorriza. Ó, toma aqui o meu pagamento. Está aqui os fotoassimilados, está aqui açúcar, está aqui a glicose, o carboidrato. E o que a micorriza vai dar para a planta? Água, que ela vai buscar essa água em grandes profundidades, e ela vai trazer o fósforo e outros nutrientes para a planta, que ela muitas vezes não vai conseguir absorver. Porque o fósforo, por exemplo, é um elemento que ele só é absorvido quando a raiz encosta nele, conforme o formato químico que tiver o fósforo no solo. Então, se a raiz encostou nele, ela consegue absorver. Ele não vem pelo fluxo de massa, pela água que é puxado pela planta, ele não é arrastado. Outros elementos são arrastados, o fósforo não. Então, o que essa micorriza faz? Ela vai lá e pega no potássio, fósforo, enxofre, e vai colocando ele para a planta. Então, ela é extremamente importante. Além da micorriza, você tem vários fungos no solo que vão fazer o papel de decompositores da matéria orgânica, liberando nutriente para a planta, e vai ter esse exemplo clássico de parceria. Um outro exemplo clássico de parceria se chama Rhizobium. Tá? Então, vou apagar aqui. Professor, só para me tirar uma dúvida aqui, eu não entendi uma coisa. A planta produz a fotossíntese e dá para o solo, né? Ela vai produzir a fotossíntese. Na fotossíntese, um produto da fotossíntese é a glicose. Então, ela pega do ar CO2 e água e forma glicose. Essa glicose parte e vai para ela, para a planta. Para onde? Vai formar carboidrato, vai formar a lignina, que são partes da planta. Sim. A outra parte, se tiver o fungo, que é o caso da micorriza, ela vai dar essa glicose, esse açúcar, para o fungo, não para o solo. Ela não libera isso no solo, não. Ela dá para o fungo, porque o fungo está ali dentro da raiz dela. O fungo, como se fosse alojar ali, eles juntam ali, né? Ou estão aqui muito próximo aqui da rizosfera, muito próximo da raiz. Então, ela dá esse açúcar para o fungo. E o fungo, em troca, busca pelas hifas a água e dá para a planta e dá outros nutrientes que a planta precisa, que ela própria não consegue produzir pela fotossíntese. Sei. Então, ela pega o carbono que está no ar e incorpora ele na sua matéria orgânica, no seu organismo, né, a planta, no seu corpo, que é nas suas células, na sua raiz, na sua folha, no seu caule, ela está incorporando esse carboidrato que estaria na atmosfera em forma de CO2.
Então, ela vai pegando esse carboidrato e vai incorporando ele. E transformando ele em glicose, que é o processo da fotossíntese. E dá esse açúcar também para o fungo, para que ele dê a ela os nutrientes, que não consegue ser produzido pela planta. Entendeu, Margarete? Entendi, sim. Uhum. Micorriza é um tipo de fungo? É um tipo de fungo, é um grupo de fungo, não é só um. São grupos de fungo que têm essa habilidade de fazer isso com a planta. Não são todos que têm essa habilidade, né? Você tem milhares de fungos. Esses fungos têm essa capacidade de fazer isso com a planta. Tá, eu entendi. Obrigada. Um outro exemplo que a gente pode citar de micro-organismo no solo se chama Rhizobium, então, que é bactéria. Então, a gente tem um exemplo de fungo e um exemplo de bactéria, que se chama Rhizobium. Normalmente, ele faz com leguminosas, Rhizobium. Ele faz essa associação, essa simbiose com leguminosas, mas não é só com leguminosa. Tem uma pesquisadora famosa no Brasil, que já faleceu, que era da Embrapa também. Ela descobriu esse Rhizobium em gramíneas também, né? Não só leguminosas. O que são leguminosas? Leguminosas é amendoim, soja, feijão, arbóreas também, você tem várias leguminosas, arbóreas aí, como angico, como várias, né? Não estou lembrando de todos, pterolóbium. Então, você tem várias aí que são leguminosas. Então, esse risóbio, ele já vai fazer uma outra coisa, que é bem interessante. Então, ele na raiz, ele vai formar tipo um nódulo aqui, assim, na raiz, ó. Normalmente é um ou mais de um. Ele forma um nódulo aqui, ó, tá? Na raiz. Esse nódulo, o que vai fazer? A planta, ela não consegue, a atmosfera é rica em nitrogênio. A planta precisa de nitrogênio. O nitrogênio, ele tem na atmosfera, ele vai estar na atmosfera no formato N2. Nesse formato aqui na atmosfera, a planta não consegue absorver ele, tá? Ela vai absorver ele no formato NH4, NH3, NO3. Nesses formatos aqui, a planta vai conseguir, seria amônia e o nitrato. Ela consegue absorver nesse formato, tá? Mas essa bactéria, olha que interessante a natureza, coisa fantástica, né? Essa bactéria, ela consegue absorver esse nitrogênio N2. Então, ela pega o N2, mas ela não consegue passar ele para a planta, porque a planta não absorve ele N2. O que essa bactéria faz para a planta? Transforma esse nitrogênio no formato que a planta consegue absorver. Ela transforma ele em NO3. Então, ela pega ele em NO2, junta com o oxigênio e passa ele em NO3 para a planta. E a planta absorve esse nitrogênio que ela precisa, que é um outro nutriente que ela precisa. E a planta faz a mesma coisa com essa bactéria. A bactéria não consegue produzir a glicose, que ela não faz fotossíntese, bactéria não faz fotossíntese, e os fungos também não fazem fotossíntese. Então, eles precisam desse açúcar para o seu desenvolvimento. Todo mundo precisa de açúcar para desenvolvimento. E açúcar não é açúcar cristal, açúcar refinado que eu falo, porque carboidrato é açúcar. Então, para o nosso sustento, a gente come um pãozinho de manhã,
te compra um arroz caro na hora do almoço, né? Que tem carboidrato. O moço lá falou para a gente não comer arroz, comer macarrão. Então, pode comer o macarrão. Aí você vai que tem carboidrato, tem açúcar. Todos nós precisamos disso, que é energia para a gente andar, correr, respirar, dormir e etc. A planta também precisa disso, como a bactéria, como o fungo também precisa. E aí a planta dá isso para essa bactéria. E a bactéria dá esse nitrogênio para a planta. Bacana, né? Como é que a natureza é perfeita. Então, algumas plantas têm essa capacidade de desenvolver essa simbiose com essa bactéria. Não são todas. O rizóbio, ele transforma o NO2 em NO3? Isso mesmo. Mas aí o NO3 é útil para a planta, assim como o NO2 que ele não consegue absorver? A planta precisa do nitrogênio, né? Do elemento nitrogênio. E ela só consegue colocar ele no seu, vamos dizer assim, no seu sistema, ele no formato NH3 ou NO3. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Entendi. E aí, fazendo essa parceria, ela. Ó, dona Umbelina, daqui a pouco começa a nossa aula, tá? Mas já pode ficar aí. Tá me ouvindo, dona Umbelina? É às 8 horas, daqui a pouquinho. Mas já pode ficar aí. Então, esses são exemplos de micro-organismos que tem no solo. Mas, além desse, tem centenas de outros que vão fazer papel, que muitos são até desconhecidos da gente, né? E que faz o papel, principalmente, de decomposição da matéria orgânica, que vai ser alimento para a planta. Então, esses micro-organismos vão estar lá atuando no solo. Então, um solo rico é um solo rico em matéria orgânica, rico em micro-organismos, né? Fungo, bactéria. É claro que tem bactéria que é patogênica. O que é isso? Causa doença em planta. Tem fungo que causa doença em planta. Como na gente. A gente tem bactéria no nosso intestino que são importantes para a gente. Fala até que, na verdade, nós somos. A gente acha que a gente domina a bactéria, mas, na verdade, é a bactéria que domina a gente, que a gente é um hospedeiro de bactéria. A gente, na verdade, é um zumbi delas, né? Tem uma teoria aí, assim, que elas estão lá comandando o nosso intestino lá. Então, mas tem bactérias que são maléficas, como tem vírus, né? Que são maléficos, né? A gente tem o Covid-19 e também tem vírus que causam doença em planta. Tem bactéria que causa doença em planta, tem vírus que causa doença em planta, tem fungo que causa doença em planta. Então, mas em harmonia, em equilíbrio, né? Isso é importante. Tá? Então, gente, nós terminamos aqui a teoria e prática de jardinagem 1. Essa aula que eu dei, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela em formato lá de um texto para vocês, tá bom? Vai estar lá a continuidade desse material e a gente vai fazendo. Então, já tem lá um videozinho para vocês verem e para vocês tentarem fazer, tá bom? E eu vou colocar lá para vocês fazerem esse triângulo da textura do solo. Agora que vocês já entenderam, poucas pessoas vieram, anime a turma a vir, se tiverem dificuldades, essa aula foi gravada, né? Está sendo gravada e eu vou disponibilizá-la, tá bom? Então, um abraço para a turma Teoria e Prática Jardinagem 1, boa noite para vocês, até mais. Boa noite, professor, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Ei, dona Umbelina, ei, Carla, tudo bem? Ei, Aline, boa noite. Hoje, gente, eu vou dar uma aula para vocês. Eu coloquei um vídeo lá, uma atividade que vocês vão fazer em casa sobre germinação de sementes, tá? E que vocês vão tentar fazer em casa, como eu propus lá no vídeo. E o que é esse exercício? Vocês vão colocar solo num vaso. Esse mesmo solo, tem que ser o mesmo solo, igualzinho. Então, vocês vão misturar o solo, vão colocar num vaso e vão colocar naquelas embalagens, não sei se vocês já viram, aquelas embalagens de bolo, já viram? Onde você fecha, ou alguma outra coisa que você vai fechar. Qual a intenção disso? Oi, professor. A intenção, boa noite, gente, seja bem-vindo. A intenção dessa embalagem é ver a diferença de temperatura na germinação. Então, vocês vão fazer isso em casa. Eu postei o vídeo, né? Não precisa nem de eu ficar falando, vocês vão fazer. Vocês vão colocar o número exato de semente, para ver se a semente germinou ou não, tá? Vocês podem usar o quê? Pode usar o piche, pode usar feijão, pode usar milho, pipoca que tem em casa, alguma coisa assim, ou feijão em casa, apesar de estar caro. Arroz não, pelo amor de Deus, não usa arroz não. Arroz está muito caro, então, mas pode usar aí a semente que vocês acharem. O arroz também, aqueles arroz que a gente come, ele não germina, porque ele já foi totalmente já ali processado. Bem, aí vocês vão fazer esse teste e vão julgar lá na plataforma também, tá bom? Vocês estão. Quer aproveitar que o pessoal está chegando? Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, Aline, eu vou dar uma olhada lá, porque a turma parece que da outra turma também, o negócio ficou oculto lá. Eu vou olhar lá e ver se está oculto lá para vocês também. É um vídeo que eu fiz aqui em casa. Com relação ao exercício anterior, sim, eu não corrigi tudo, não. Ela tem sido complicada, é muita atividade, né? Porque quando era atividade em sala, não era tanta atividade assim. Então, eu tenho a turma de vocês, do paisagismo 1, 2, e tem a da engenharia, e tem uma do mestrado. Então, assim, mais 100 alunos, aí é muita atividade para eu corrigir. Então, é esse link mesmo, atividade de germinação. Eu vou, possivelmente, ele deve estar oculto. Aí vocês vão fazer ele lá, tá? E aí depois nós vamos fazer um outro usando estaquia. Também uma atividade em casa, usando estaquia, que eu vou falar já hoje, começar a falar de estaca hoje. Então, vou aproveitar esse momento para dar aula mesmo. Mais alguma coisa que vocês querem perguntar, falar? O restante da turma que não está aparecendo, não pode desistir agora, não. É o último semestre, pô, vocês estão formando. Tá doido da cabeça, bateu a cabeça? Não, uai.
pode desistir, não. Agora não. Agora é o finalmente, meu filho. Eu quero tomar cerveja. Para passar esse corona, vocês vão ter que pagar cerveja para mim. Vai estar achando o quê? Que é mole assim? Que é fácil? Não, ué. Vamos animar aí, ó. Vamos animar, que falta pouco, graças a Deus, falta pouco, né? E aproveitar esse momento para a gente aprender mais um pouco que a gente tem aí de resto aí para a gente finalmente sair. Se um de vocês forem trabalhar no viveiro, mesmo em casa, propagação de plantas, é interessante. Eu vou dar poda ainda, a gente vai ver poda, propagação. Essa semana eu já vou filmar um vídeo na semana que vem com estaquia e mandar o pau, e aí fazer alguns testes também com Novalgina, e tem uns aí que usa Novalgina para a planta colocar raiz, a gente vai ver se vai funcionar, vocês põem aí. Dor de cabeça não vai ter, não vamos ver se vai produzir raiz. Mas, então, vocês estão vendo esse quadro aqui, eu vou usar esse quadro aqui só um pouquinho, só para a gente fazer um resumo, chegar até hoje, tá bom? Eu usei ele agora para a turma anterior e acho que dá para a gente usar. A Cássia estava sumida, né? A pessoa está achando que essa vida é só... Né, a Cássia? Está sumida demais, o que foi? Com raiva de mim? Então, gente, vocês estão conseguindo enxergar esse quadro aí? Alguém fala aí, por favor, vocês estão com algum problema de voz? Sim? Luísa falou que sim. Então, vamos lá. Bem, nós começamos a ver, né, sobre propagação de plantas, né, e a gente viu que lá a propagação de plantas, vocês fizeram até aquela revisão, né, com o estudo dirigido, valendo ponto, fiz aquele material para vocês,